Então, você se lembra, nós temos caminhado aqui através do Evangelho de Marcos. A semana passada nós falamos sobre a diferença entre fé verdadeira e uma fé falsificada. Uma fé ilusória, uma fé projetada, uma fé que é falsa. E nós vimos que a fé do religioso, a fé a partir da figura aqui da nação de Israel, aquela figueira que se tornou infrutífera, uma fé que simplesmente cumpre ritos, mas não gera transformação na essência e na existência, é uma fé que não é válida diante dos olhos de Cristo Jesus. Do mesmo modo, uma fé simples, uma fé genuína, uma fé de um cego que olha para Jesus e fala: eu quero ver. Esse homem, por causa de uma fé verdadeira, ele é curado por Deus, e Cristo ele vai fazer exatamente a comparação com essas duas realidades. E no fim ele vai nos mostrar que nós somos o povo da fé. Nós oramos como povo da fé, e o povo da fé é aquele que ora para perdoar pecados. Não é isso? Versículos 24, 25, 26, quando ele nos fala da maneira como nós orarmos e que seremos ouvidos e nossas orações serão respondidas, Jesus ele fala: mas tem uma maneira de orar. Orem para que vocês possam perdoar os pecados uns dos outros, assim como o Pai perdoou vocês dos vossos pecados. Então, Diego, mas é tão difícil perdoar aquele que me ofendeu, aquele que me traiu, aquele que me feriu. Então, é por isso que ele precisa ser perdoado. Se ele não tivesse feito nada disso, ele não precisava de perdão. Perdão é um negócio que você não guarda até que você encontre alguém que mereça, porque se você guardar o perdão até que você encontre alguém que mereça o perdão, ele vai ficar guardado para sempre, nunca utilizado. Então não é essa a lógica do perdão. Nós somos o povo da fé porque em fé nós conseguimos perdoar. Não porque somos capazes, mas porque o Espírito Santo de Deus que atua em nós gera fé suficiente para escolher perdoar o semelhante. Porque perdão também não diz respeito àquilo que a gente sente, mas àquilo que a gente escolhe. Para isso precisa fé, convicção. E aí, diante de tudo aquilo que Cristo fez, ele purificou o templo, vocês se lembram disso? Nós começamos aqui no capítulo 11, versículo 27, e o texto nos diz assim: chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos. E lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Como é que você chega aqui, eles estão perguntando, e entra no centro da espiritualidade judaica, no templo instituído pelo próprio Deus, e como é que você chega aqui, você vira a mesa, e você modifica todas as coisas, e você parece ter a postura de alguém que se sobrepõe a essa realidade do templo? Quem é você? Sob a autoridade de quem? Quem que te enviou? Você é mensageiro de quem? É isso que eles estão perguntando. Como é que você tem peito para vir aqui e fazer tudo o que você fez? Quem você pensa que você é? O templo era tão sagrado, mas tão sagrado, que quando eles queriam tirar qualquer dúvida sobre eles estarem falando a verdade ou não, eles juravam o quê? Pelo templo. Sabe aquela coisa que você fazia quando criança? Jurar pela mãe mortinha? Então, é mais ou menos isso. Né? Eu juro pelo templo. Nem toda vez que você jurava pela sua mãe morta, você estava falando a verdade. Graças a Deus que isso não teve validade diante dos olhos de Deus. Né? Mas eles juravam pelo templo a partir dessa mesma lógica. Não, eu juro pelo templo que é isso aí mesmo. Então o templo era algo sagrado, o templo era o centro da espiritualidade. O templo é onde os mestres da lei, os fariseus, os saduceus estavam ali. O templo era onde os levitas, uma tribo separada dentre as 12 tribos da nação de Israel, servia. E apenas parte dos levitas. E apenas parte dos sacerdotes, porque não dava para todo mundo servir ali. E tinha apenas um sacerdote, que fazia sacrifício e expiação pelos pecados de toda a nação de Israel. E apenas esse um sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, que é o Yom Kippur, para os judeus, fazia ali o perdão dos pecados efetivamente para validar por mais um ano o perdão diante da nação de Israel. Então era um lugar extremamente sagrado. Você tinha o pátio externo, você tinha o lugar santo e você tinha o santo dos santos, lugar santíssimo. Como é que Jesus chega diante do templo e fala que está tudo errado? É isso que eles estão perguntando. Respondeu Jesus, versículo 29, eu lhes farei uma pergunta. Respondam-me
e eu lhes direi, com que autoridade estou fazendo essas coisas. Batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Jesus, com essa sabedoria que vem do alto, faz uma pegadinha aqui com eles. Então eu respondo essa pergunta, mas antes só tira uma dúvida para mim, por favor. Se vocês tirarem essa dúvida, eu tiro a dúvida de vocês. João Batista, e aí? De Deus, do povo, quem que era esse camarada aí? Eles discutiam entre si, dizendo, se dissermos dos céus, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Então Jesus colocou, geralmente ao contrário, né? Os fariseus, os mestres da lei tentam encurralar Jesus, agora Jesus faz o inverso, fala, então vamos lá. João Batista é de Deus ou é dos homens? Eles não podiam dizer que era dos homens, porque o povo gostava de João Batista e respeitava João Batista. E eles não podiam dizer que era de Deus, porque não apenas eles rejeitaram, mas eles mataram João Batista. Eles não quiseram saber. Eles responderam a Jesus, não sabemos. E aí a resposta de Jesus, como não ser fã de alguém como Jesus? Né? Dado toda a santidade dele, dado todo o poder, ele ainda tem bom humor, gente. Ele diz assim, bom, então tão pouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Você não vai me dar a resposta que eu pedi, eu também não vou dar a resposta de vocês. Então tchau. E Jesus vazou. Saiu andando. Falou, fim da discussão. E aí o que acontece? Aí sim, Jesus começa a entrar agora numa outra discussão que vai ser uma história contundente contra esses homens. E preste muita atenção que esse é o nosso foco essa noite. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha e alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo e lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, em alguns bateram, a outros mataram. Então Jesus fala de uma vinha. Jesus está usando uma ilustração, Jesus está contando uma parábola. O que é uma parábola? Uma história com elementos comuns, a realidade física, material, que traz consigo, que carrega consigo verdades espirituais. Então ele fala, olha, certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas, construiu uma torre, arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Do que Jesus está falando aqui? O que é maravilhoso na palavra de Deus é que a gente não precisa ficar fazendo suposições. O melhor comentário para a Bíblia é a própria Bíblia. Então abra comigo, marque aí Marcos 12, fique aí, mas vá lá comigo para Isaías capítulo 5. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 5. Lembre-se dessas figuras de linguagem que Jesus usou. E agora, olha o que o profeta Isaías disse há mais de 500 anos antes de Cristo. Isaías 5, a partir do versículo 1 até o versículo 7. A palavra de Deus diz assim: Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Te lembra alguma coisa? Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha: derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. E preste atenção no versículo 7 de Isaías 5. Pois bem,
A vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. E os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Ele esperava a retidão, mas ouviu gritos de aflição. Voltando para Marcos capítulo 12. Jesus aqui, quando ele usa essas ilustrações, certamente os líderes religiosos, os mestres da lei e os fariseus entenderam esses símbolos. Quando Jesus fala de uma vinha, quando Jesus fala de uma cerca, quando Jesus fala de uma torre de vigia, quando Jesus fala de cavar a terra, de um poço para prensar uvas, eles falam, é de Israel que Jesus está falando. Ele está falando de nós. E aí Jesus fala que o Senhor arrendou a vinha aos lavradores. Quem são os lavradores? Os lavradores seriam aqueles responsáveis por cuidar da terra. Na nossa cidade fica tão fácil de entender isso. Você sabe o que é arrendar a terra. Você tem um pedaço de terra, você não quer cuidar daquele pedaço de terra, você não quer, por alguma razão, você não quer lidar com ela naquele momento. O que você faz? Você arrenda. Você faz um contrato de arrendamento. E aí você coloca ali algumas cláusulas diante do contrato para que quando vier a colheita, a partir daquilo que foi combinado, seja feito o pagamento. Mas o que é óbvio quando você arrenda um pedaço de terra? É óbvio que se você atrelou o arrendamento ao plantio e à colheita, você espera que se colha porque o teu pagamento está atrelado àquilo. É isso que Jesus está falando. Então, o Deus de Israel chega para os lavradores. Quem são? Os líderes da nação. Aqueles que haveriam de ser os administradores de tudo isso. Da terra santa, do povo de Deus. E aí, Deus ele faz tudo o que poderia ser feito. Isaías fala isso. E aqui Jesus ele está trazendo a mesma ideia. Que mais eu poderia fazer, o profeta Isaías disse. Eu só esperava colher frutos. E vieram uvas azedas. Aquilo que brotou da nação de Israel não era aquilo que Deus gostaria que houvesse brotado. Então, Jesus está falando aqui que a esses lavradores ele enviou pessoas. Chegou um momento em que ele enviou um servo. Eles não receberam. Pelo contrário, agarraram, espancaram e mandaram embora. Enviou outro servo, bateram na cabeça e o humilharam. Enviou ainda outro, qual mataram. Quem são esses servos, pessoal? Que Deus envia ao longo e através da história para representar o Deus de Israel, são os profetas. Então Jesus Cristo está trazendo uma mensagem contundente para a nação de Israel, dizendo o seguinte: vocês, líderes de Israel, deveriam cuidar do bem-estar dessa terra, porque Deus confiou ela a vocês. E Deus fez tudo o que poderia ser feito. Deus cuidou de vocês, Deus guiou vocês, Deus abençoou vocês. E aí Deus vai enviando os seus servos, Deus vai enviando os santos profetas. Mas o que vocês fizeram? Sistematicamente rejeitaram a cada um deles. Jeremias, que foi apedrejado. Isaías, esse mesmo que profetiza, haveria de ser cortado ao meio. Ezequiel, Zacarias, Amós teve que fugir para salvar sua própria vida. Miqueias apanhou. E o último dos profetas, qual foi ele? João Batista. O que fizeram com João Batista? Não apenas o rejeitaram, mas o que fizeram com João Batista? Cortaram-lhe a cabeça, a pedido da esposa do rei Herodes. Então Jesus está falando, Deus fez tudo que poderia ser feito por vocês como povo, como nação. Deus cuidou de vocês, Deus tirou vocês do cativeiro egípcio, Deus deu uma terra que mana leite e mel, levou vocês até a terra de Canaã, expulsou os gigantes, fez com que vocês pudessem conquistar as cidades fortificadas. Deus enviou seus santos profetas, Deus enviou os juízes, vocês rejeitaram, maltrataram. E olha o versículo 6. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Os religiosos sabem exatamente o que Jesus está falando. Quando ele fala do envio desses servos e o que eles fizeram com os servos, eles sabem que diz respeito aos profetas. Agora Jesus deixa de falar por parábolas e agora a fala dele vai se tornar absolutamente profética, porque ele vai falar de si. Imagina Jesus profetizando para esses homens acerca de si mesmo. E olha o que Jesus fala acerca de si mesmo.
Faltava-lhe um para enviar o seu filho amado. Por fim enviou, dizendo: ao meu filho respeitarão, meu representante, meu herdeiro. Lembre-se, no batismo de Jesus, proferiu-se uma voz dos céus, o Espírito Santo veio em forma corpórea como de uma pomba, e o que a voz de Deus Pai falou sobre o Filho? Este é quem? Meu Filho amado, em quem eu me agrado. Deus envia o Filho. Bom, agora o meu filho ouvirão. Mais, versículo 7, os lavradores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. Imagina Jesus falando de si mesmo. Isso ainda haveria de acontecer. Jesus estava caminhando para a cruz, mas ele já fala da sua morte como certa. Ele não fala: vocês vão matar o filho. Vocês mataram o filho, já está tudo escrito. Cristo veio por amor à humanidade. E ele jamais teve dúvida da razão da sua vinda: morrer, para que nós tivéssemos vida. O Filho, Jesus faz essa transição e agora começa a falar da sua própria morte. E Deus não havia escolhido Israel, gente, porque Israel era numeroso, porque era poderoso, porque era mais santo, porque era mais merecedor. Pelo contrário, quando é que Deus começa a trabalhar com Israel? Através de um homem, Abraão, que vive lá na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. Abraão é alguém que não conhece esse Deus vivo. Ele serve a outros deuses, ele serve a falsos deuses. E Deus um belo dia se revela a Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para uma terra onde eu vou te mostrar. E Abraão pega as coisas dele, no dia seguinte já sai e vai. E aí Deus tem uma promessa para Abraão, fala: eu vou te dar filhos, e os teus filhos vão se transformar numa grande família, e essa família vai se transformar numa grande nação, e através da sua família, todas as famílias da terra serão abençoadas. Por quê? Porque da linhagem de Abraão viria o Messias. A partir de Abraão começa a construção da nação de Israel. Um homem. Não era o mais justo, não era o mais poderoso, não era o mais santo, não era o mais merecedor. Então por que Deus escolheu Abraão? Ou talvez você já se fez essa pergunta, alguns já me fizeram essa pergunta: por que Israel? Já se perguntou isso? Por que Israel? Por que Deus escolheu Israel? Sabe qual é a resposta? Por graça. Não tem nenhuma outra razão. Por que Deus escolheu Israel? Porque Ele quis escolher. Ele poderia escolher qualquer outra nação. Ele poderia escolher qualquer outro povo. Mas como manifestação da sua graça, como um favor não merecido, Ele escolhe a nação de Israel. Ele liberta a nação de Israel, Ele cuida da nação de Israel, Ele guia a nação de Israel, Ele abençoa a nação de Israel. Tudo pela graça. E a graça derramada sobre a humanidade não é uma moeda de troca. Deus não é gracioso com Israel porque simplesmente espera agora o que Israel vai fazer para merecer isso que Ele concedeu, porque Ele deu um presente. Porém, e é tão importante nós entendermos isso, Deus tem sim o direito de aguardar por frutos. Quando Ele olha para Israel, Ele tem o direito de aguardar por frutos, porque Israel é a sua videira, Israel é a sua vinha. Mas o que isso diz respeito a nós? Tudo. Porque do Antigo para o Novo Testamento, nós fazemos a transição de Israel como povo para agora igreja como povo de Deus. E Deus não é um Deus de barganha, gente. Deus não dá para receber em troca. Deus não está... Até porque nós nunca conseguiríamos pagar e equiparar diante daquilo que Ele fez por nós. Esse não é o ponto. Mas às vezes nós enxergamos a graça de Deus como algo banal. E nós olhamos para a graça de Deus como uma permissividade a qualquer tipo de vida que gostaríamos de levar. E nós enxergamos a graça de Deus como algo que nos leva agora à passividade. E essa é a nossa fala aqui. Graça de Deus. Mas a graça equilibrada de Deus. Os dois pontos da graça de Deus. Porque quantas vezes você já me ouviu falando a partir desse púlpito que no que diz respeito à salvação, você não precisa fazer nada.
No que diz respeito a herdar o reino dos céus, não é conquistar, é herdar o reino dos céus, não há nada que eu ou você possamos fazer, porque não há nada que seja digno e justo o suficiente aos olhos de Deus, para que, olhando para as nossas atitudes, Ele possa nos conceder a salvação, como paga por aquilo que fizemos. Então, não existe isso. Mas a graça de Deus, ela nos transforma. Se você entendeu a graça de Deus, é impossível ficar passivo diante do Deus da graça. Se você entendeu o amor, a misericórdia, o perdão, a bondade, enfim, a graça de Deus em te salvar, é impossível que você não queira minimamente fazer a seguinte pergunta: como eu posso responder a essa graça? Não como pagamento, mas como demonstração da minha gratidão. João, capítulo 15, se você puder abrir lá comigo. João, capítulo 15, versículo de número 8. Olha o que Jesus Cristo vai dizer. Falando de uma vida frutífera. João 15, versículo 8, ele diz: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Essa é a vontade de Deus, para que nós possamos dar fruto, para que nós possamos frutificar. E quando você lê João 15, sabe o que é frutificar? Às vezes as pessoas deturpam frutificar como uma expressão numérica. As pessoas deturpam frutificar como pode ser também, mas dar frutos no sentido de alcançar vidas para o Evangelho, ganhar pessoas para o reino de Deus. Isso é implícito na vida cristã, isso é óbvio na vida cristã, isso deve fazer parte da nossa vida, mas sabe qual é o verdadeiro fruto, aquilo que deve desabrochar a partir de nós e ser visto diante dos olhos de todos aqueles que cruzarem o nosso caminho? Sabe o que é o verdadeiro fruto? Jesus. Então, quando ele fala que nós temos que dar fruto, ele está falando: eu quero ser visto através de vocês. E não há nada mais simples, não há nada tão óbvio como isso. Porque aí nós pensamos: será que eu estou dando fruto? Será que eu não estou dando fruto? Eu já ouvi pessoas usando a expressão: não, mas eu sou galho cortado, eu sou ramo infrutífero. E pessoas usam essa expressão maravilhosa de Deus em João 15, que são os frutos, para condenar outras pessoas, para condenar outros cristãos. Não é disso que o texto está falando. João 15, quando se fala de fruto, o maior fruto que você pode mostrar ao mundo é Jesus através de você. Aí faz sentido nos perguntarmos: qual é o nosso fruto? Jesus tem sido visto através das nossas vidas. Deus tem o direito de esperar por frutos na vida dos seus filhos. A graça de Deus, meus irmãos, não nos torna apenas agraciados, ou seja, recebi um presente, muito obrigado, nos torna responsáveis. Volto a dizer, se antes, quando éramos escravos da lei, nós vivíamos de tal forma a querer realizar algumas coisas debaixo da graça, e eu falo por mim, eu não estou projetando sobre ninguém aquilo que eu não tenho tentado viver. Se antes, na época da lei, eu me perguntava: ok, o que eu preciso realizar, o que eu preciso fazer, porque a coisa era mais pesada, era fazer mesmo. Hoje eu não pergunto o que eu preciso fazer. Hoje eu pergunto como eu posso viver, guiado pelo Espírito Santo, de modo a frutificar, ou seja, ter o fruto do Espírito Santo através de mim, para que da maneira como eu vivo, a partir de uma essência transformada, a minha vida seja uma resposta a Deus e a sua graça. É isso. É isso que nós temos que viver. A graça nos torna responsáveis. Mas Deus olha para Israel e Israel rejeitou. E que nós aprendamos a lição com Israel, porque não há tragédia maior, meus irmãos, que banalizar a graça de Deus. Não há tragédia maior que banalizar a graça de Deus. João capítulo 1 vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então eles olham aqui para Jesus e eles pensam: bom, a herança vai ser nossa, esse é o herdeiro. Se nós matarmos ele,
O dono da terra não tem mais para quem deixar, isso vai acabar caindo no nosso colo. E isso, de modo absurdo, revela também o pensamento do ser humano religioso. Porque o desejo do ser humano é construir um sistema de modo a possuir Deus, se apossar de Deus. Os absurdos que nós vemos por aí não é exatamente isso? São as pessoas vendendo um Deus que não existe. Por quê? Porque elas criaram um Deus para si. Um Deus doméstico. Um Deus que cabe na minha concepção. E Deus não pode ser explicado na sua plenitude. Mas quando um sujeito ele vive na opressão de um sistema religioso, seja ele qual for, a partir de conceitos e valores morais, e ele pensa que aquilo é o fundamento para uma verdadeira salvação, e ele se torna legalista consigo e também com os outros, ele faz com que os outros sejam objeto de juízo da sua pseudo-santidade. Agora ele quer dominar Deus. E aí ele fala de um Deus que só faz sentido se puder ser manipulado por ele. Está aqui, está dentro das nossas igrejas. Declara, toma posse. O que é isso, gente? Onde foi que a gente aprendeu isso? Quem é que declara o que para quem? Quem é que toma posse da onde? Quem é que determina o quê? Quem que é Deus, quem que é servo? Quem que sou eu para determinar alguma coisa diante do Deus eterno que já pré-determinou todas as coisas? Quem sou eu para me apossar daquilo que Ele não me deu? O que aconteceu? O que aconteceu foi que ao longo da história as pessoas têm feito a mesma coisa que os líderes religiosos de Israel fizeram. Deturparam a mensagem da salvação. Mas há uma esperança. Porque olha o versículo 9. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores. Essa é a nossa esperança, que eles vão matar esses picaretas? Não, não é isso, gente. Segura a onda aí. A nossa esperança é que ele daria a vinha para outros. Porque vocês nunca leram essa passagem nas Escrituras. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo que... O que diz na sua Bíblia? É algo maravilhoso para nós. Por quê? Mateus 21, eu quero que você abra lá comigo. Não quero que sua Bíblia fique com as páginas grudadas, não. Mateus 28, versículo 43. 21, 43, obrigado. 21. Só para ver se você estava atento. Gente. Vocês não estão dormindo. Mateus 21, versículo 43. Todo mundo lá? Quase. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê o quê? Os frutos do reino. Sabe uma coisa linda sobre frutos? É que fruto é algo natural, gente. Fruto é algo natural, e isso elimina qualquer possibilidade de um legalismo da nossa parte, ou até mesmo um senso de mérito. Eu estou produzindo fruto. Então, mas não é porque você é bom, não. É porque Deus, que é bom, habita em você e pela sua graça e misericórdia tem frutificado através da tua vida, mesmo você sendo um pecador miserável, como eu. Então não tem a ver com aquilo que nós fazemos, tem a ver com aquilo que nós somos. Porque Jesus ele vai dizer também em João 15 que o Pai é o agricultor, Ele é a videira verdadeira e nós somos o quê? Os ramos. De onde é que vem a vida? Da videira, não dos ramos. Os ramos apenas têm o privilégio de demonstrar o fruto. Hoje, amigos, irmãos, chegaram lá em casa de manhã. Opa, tudo bem? Tudo bem. Nós trouxemos aqui algumas frutas. Falei, glória a Deus. Se eu perguntasse para eles... vem cá, você viu a árvore se contorcendo para dar esses frutos aí? Você viu a árvore gemendo? Você vê ela sofrendo? Não, ninguém jamais viu isso. Por quê? Porque uma árvore frutífera, sadia, o que ela faz, gente? Ela dá fruto. É o princípio da existência dela. Aí a gente fica entrando nessa neura com esse negócio de dar fruto, quando na verdade dar fruto não é objeto do nosso esforço, mas é consequência da nossa natureza em Cristo. Se nós estamos ligados em Cristo, o que vai sair lá na outra ponta? Cristo.
Se nós estamos em Jesus, qual vai ser o fruto da nossa vida? Jesus. Então está tudo certo. Então não tem nenhum senso de mérito a partir disso. E a promessa de Jesus é olhar para Israel e falar: vocês rejeitaram, mas não tem problema. Eu vou frutificar através de outros povos. Eu serei o fundamento. Aquilo que vocês estão rejeitando, falando de um edifício, que vocês acharam que era uma pedra aí meio deslocada, é a pedra angular. É a pedra fundamental. É o mais importante, é sobre o qual todo edifício ele é fundamentado, solidificado. Se não tiver a pedra fundamental, não faz sentido. Vocês estão rejeitando aquilo que é mais importante, mas não tem problema, porque eu me revelarei a toda a humanidade, Jesus Cristo está dizendo. E isso é o quê? É uma boa notícia para nós. Evangelho significa boa notícia, tendo Cristo como fundamento. Agora Jesus está dizendo: eu vou criar um novo povo, eu vou plantar uma nova vinha, eu vou construir um novo edifício, não de pedras, mas de gente. E é isso que Pedro entendeu, e ele vai escrever lá na sua primeira carta, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que nós somos pedras vivas, e estamos fazendo parte o quê? De um edifício espiritual. O Deus que habitava no templo, Jesus está dizendo, não habitará mais, porque Deus não pode ser contido em lugares construídos por mãos humanas. A partir de Atos capítulo 2, Deus haveria de mudar de endereço. O que aconteceu? Deus não mais habitaria no templo, Deus tornaria-se participante e habitante de vários templos. E quais são esses templos? Nós. Porque os nossos templos, os nossos corpos agora, são templos do Espírito Santo de Deus. E Jesus também traz uma palavra de juízo para eles. Jesus ele fala: acabou para vocês. Todo o sistema deles, o templo, tudo, absolutamente tudo, o sistema religioso deles caiu por terra. Jesus inclusive haveria de profetizar sobre o templo que não ficaria pedra sobre pedra, e não ficou. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi invadida pelos romanos. Eles destruíram o templo, literalmente pedra sobre pedra. Se você for a Israel hoje e você olhar apenas aquela parede ocidental, que é chamado de Muro das Lamentações, qual é a razão do lamento? A razão do lamento é que outrora havia ali um templo, que para eles era sagrado e era a habitação de Deus. Não há mais. Porque Deus não poderia ser concebido por qualquer sistema religioso dominado e deturpado pelo ser humano. Deus resolveu se revelar através de mim e de você. Para mim e para você, e através de mim e de você. E aí eles entenderam essa parábola. Porém, olha o que diz o versículo 12. Uma pausa aqui. Se você ouvisse uma palavra dessa, como você responderia? Uma palavra contundente contra o teu próprio pecado, tua própria hipocrisia, teu próprio religiosismo. O que você faria? Você está diante de Jesus, o que você faz? Pede perdão para dizer o mínimo, certo? Olha o versículo 12. Então começaram a procurar um meio para prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola, mas tinham medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. Eles não entenderam. E a profecia haveria de se cumprir exatamente como Jesus disse que se cumpriria. Mas para nós, outras profecias. João capítulo 15, versículo 16, a palavra de Deus vai dizer: porque não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês para irem e darem fruto. Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Pois vocês foram salvos pela graça, mediante a fé, não por obras. Pois vocês foram salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vocês, não por obras, para que ninguém se glorie, mas para a prática de boas obras, as quais Deus já de antemão havia predeterminado, é o que diz o versículo 10. Então nós não somos salvos pelos frutos que geramos, mas nós somos salvos para gerar frutos, para a glória do Deus Pai. O que isso diz para nós? Diz que agora, diante da graça de Deus, nós temos um privilégio e uma responsabilidade, porque agora cada um de nós somos sementes de Deus plantadas em todo o mundo, para germinar,
para dar fruto, para mostrar Jesus Cristo, e que o Espírito Santo de Deus nos auxilie, que Ele nos guie. Eu tenho ouvido testemunhos maravilhosos de alguns de vocês, pessoas que têm falado: olha, eu tinha vergonha de falar de Jesus, eu não sabia o que dizer, mas aí eu percebi que a minha vizinha precisava de ajuda, eu comecei a compartilhar com ela, e aí depois alguém no trabalho, e aí depois alguém na escola. Eu falei: é isso, é sensacional, é o fruto sendo gerado pela vida de Cristo que habita em você. Nós somos sementes plantadas por Deus nesse mundo. Nós temos o privilégio de fazer diferente da nação de Israel. Nós temos o privilégio de, plantados em todo o mundo, germinar e dar frutos para a glória do Deus Pai. Ele quer usar a minha vida e a tua. Nós cantamos: por 1000 vezes falhei, mas recebi teu perdão. Por que Deus nos escolheu? Porque nós somos santos? Porque nós merecemos? Porque nós não temos pecado? Porque nós conhecemos todo mundo? Porque nós temos um status social? Nada disso. Graça sobre graça. E que essa graça que veio sobre nós possa também nos transformar de uma maneira que somente o Espírito Santo pode fazer. Amém?